Graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica para você no canal Frutificai. E dessa vez, queridos, eu queria falar de um assunto do qual até me surpreendi. Nós temos o título hoje para falarmos da identidade de autoridade. Queridos, o nosso texto base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no seu verso 15. Nós vamos falar de uma passagem muito conhecida, onde os filhos de Seva, eles vão encontrar uma pessoa que está com espírito maligno e vão tentar expulsar, mas eles não possuíam a identidade de autoridade. E vocês vão ver que nós vamos explicar pontos importantes, dos quais, na atualidade, quem não tem a identidade de autoridade, queridos, com certeza sofre. Quer conhecer melhor? Quer saber mais? Então você está no canal certo, você está no lugar correto. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal. Você nos desse o privilégio de ser um semeador da palavra de Deus. E por gentileza, também possa dar o seu like, que é muito importante, para poder também sinalizar que vocês estão gostando do conteúdo. E, se possível, compartilhe na sua rede social, no seu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você achar melhor. Até mesmo se você indicar o canal, também é uma forma de semear. Então, queridos, sem mais delongas, vamos falar sobre a identidade de autoridade. Vamos ler a palavra. Ela diz: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Esse é o canal Frutificai oficial, começando agora. Queridos, nós temos que falar alguns pontos importantes sobre essa passagem maravilhosa. E o primeiro tópico que eu queria separar para vocês é: o que motivou os filhos de Seva a tentar expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nessa passagem, queridos, nós vemos que Paulo, ele vem até a cidade de Éfeso e ele começa a pregar o evangelho. E ele escolhe um lugar muito peculiar, que era a sinagoga que ficava em Éfeso. E curiosamente, queridos, quem era o sumo sacerdote da sinagoga era Cefas. E ele começa então, durante 3 meses, falando ousadamente sobre o reino de Deus, falando sobre tudo que concerne o reino. E nesse meio tempo, através de Paulo, pessoas eram curadas, ele expulsava demônios, ele fazia coisas com a autoridade do Senhor. E com isso, queridos, certamente os filhos de Seva observavam atentamente tudo o que acontecia, a trajetória de Paulo, observavam o que Paulo fazia, como falava, como ele se portava. E, queridos, a prática do exorcismo em Éfeso era algo muito comum. Tanto que nós sabemos que uma das deusas predominantes em Éfeso era a Diana. E os cultos pagãos eram terríveis. Mas essa prática de repente você invocar uma divindade poderosa para que outra fosse expulsa, isso era uma coisa muito comum. E eles não entendiam o evangelho. Eles não entendiam a fundo o que Paulo estava fazendo. Mas eles observavam. Então nós podemos entender de onde saiu a motivação. Eles viram que o que Paulo fazia acontecia. Se tinha uma pessoa a ser liberta, o Senhor usava Paulo e era liberto. Se uma pessoa precisava de cura, Deus usava Paulo e essa pessoa era curada. E ele falava com autoridade e as pessoas ouviam.
Então, era mais do que normal de que os filhos de Seva então tenha tido essa motivação, esse interesse de querer fazer algo parecido. Agora, queridos, nós temos que falar um ponto muito interessante agora, o nosso próximo tópico, o segundo, que fala sobre os filhos de Seva. Querido, quem eram eles? Nós não temos muitas informações a respeito deles, mas nós temos uma informação muito relevante, porque nós não temos os nomes dos filhos, mas temos o nome do pai, que era Seva. E temos mais, ele era sumo sacerdote, um judeu, e ele possuía uma identidade de autoridade religiosa. Isso é muito importante na passagem, porque, queridos, você vê que você possui um pai com uma autoridade religiosa e até mesmo política dentro da cidade de Éfeso, poderia dar credibilidade, de repente, para as práticas que eles objetivaram. Poderia dar a eles são filhos do sumo sacerdote. Então eles eram conhecidos como aqueles que eram filhos de uma autoridade. Mas a identidade dessa autoridade era puramente religiosa, era puramente política. E eles não estavam juntando as duas peças, porque ali Paulo não estava fazendo isso em nome do judaísmo, não estava fazendo isso em nome de qualquer outra divindade que poderia existir em Éfeso. Ele estava fazendo isso em nome de Jesus Cristo. E a identidade de autoridade de Paulo era superior a toda e qualquer outra que eles pudessem imaginar. E agora, queridos, para a gente dar sequência e nós falarmos sobre esse tema, nós temos que falar sobre a falta da identidade de autoridade. Esse é o terceiro tópico. Queridos, no versículo 13 do capítulo 19 de Atos, fala exatamente a forma como eles tentam expulsar o demônio que estava naquele homem. Olha a palavra que eles falam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Tudo bem, eles estavam fazendo isso por Jesus, não era nem nome, por Jesus, mas a quem Paulo prega. Queridos, fica nítido aqui, fica praticamente cristalino pelas palavras que eles disseram que eles não tinham a menor identidade de autoridade, eles não tinham intimidade com aquele que eles estavam falando. Falar em nome de Jesus não é uma palavra mágica. O nome Jesus não é uma palavra mágica. E eles, por verem muitos ocorridos, muitas coisas miraculosas acontecendo através de Paulo, que com certeza falava em nome do Pai, eles imaginaram que teriam o mesmo êxito, mas infelizmente foi frustrado. Isso serviu como exemplo para fortificar quem de fato tinha a identidade de autoridade, queridos. O pensamento e o discernimento de que quem fala o nome de Jesus, assim como Paulo, tinha que ter um relacionamento muito íntimo com o Pai, muito íntimo com esse Deus. Falar a quem Paulo prega, ele tinha. E tanto que a resposta que o espírito maligno dá é fulminante, queridos. Isso está no versículo 15, que diz o seguinte: conheço a Jesus, e eu bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Parece que o Espírito está dizendo assim: eu nem sei quem vocês são, mas isso não é verdade. E eu gostaria de trazer aqui luz ao seu entendimento de que o Espírito aqui maligno, ele não estava falando assim: eu não conheço vocês. Ele conhecia,
mas não para aquele objetivo. Eles chegaram ali para expulsar. E ele estava dizendo o seguinte: eu conheço Jesus, porque Jesus tem essa autoridade. Eu bem sei quem é Paulo, porque também, em nome de Jesus, também expulsa. Mas e vocês? Vocês quem sois? Essa entonação de dizer, e vós quem sois, não é de falta de saber quem é essa pessoa. Isso não significa dizer, não te conheço, mas que autoridade você tem? Que identidade, sob que autoridade você tem? E parece que ali não existia nada que os validasse, não existia nada que dessem a eles essa autoridade, essa identificação para que ele entendesse, não, os filhos de Seva sim têm realmente uma intimidade, com certeza pode expulsar. Não, e vós quem sois? A falta de identidade e de autoridade, queridos. Um perigo que ronda muitos que não sabem, que não imaginam, que muitas das vezes pode estar vivendo uma vida onde não busca um relacionamento vívido com o Criador. Falaremos melhor sobre isso, mas fique até o final que você vai ver que é surpreendente. Eu vou falar agora sobre a consequência, que é o nosso quarto tópico, a consequência desse ocorrido, queridos. Bom, por eles não terem tido a identidade de autoridade, o espírito maligno subjugou todos eles e eles saíram de lá nus, feridos e humilhados. E isso, queridos, tanto judeus como gregos em Éfeso, todos ficaram sabendo do ocorrido. E um grande temor sobreveio a este povo. E a palavra nos afirma que o nome do Senhor era engrandecido. Glórias a Deus. E isso, querido, nos faz pensar também que a consequência de tudo isso que ocorreu nesse momento e de tudo que Paulo já vinha semeando através da obra redentora, através de falar de forma ousada, de estar na posição que Deus queria, fez com que muitas pessoas em Éfeso, tanto aqueles que praticavam bruxaria, praticavam magia, como aqueles que só queriam ler, só queriam entender, muitos desses levaram a presença de todos e queimaram seus livros, muitos livros, e isso chegaram a um montante de 50.000 peças de prata. Queridos, por que a palavra ela dá ênfase até o montante e o valor que isso significava? Porque uma peça de prata significava o salário de um dia. Imagine 50.000 peças de prata representando todos os livros de magia e de coisas ocultas que foram queimados. Isso foi uma grande obra de libertação. Isso em nome de uma identidade de autoridade, queridos. Agora, esse é o tópico no qual eu digo que é o fechamento, porque ele vai falar exatamente sobre essa identidade de autoridade. Queridos, se você ler a sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo 10, no verso 1, você vai ver que o mestre fala o seguinte: ele chama os 12, deu-lhes o poder sobre os espíritos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Isso ele deu aos discípulos. Aí vem a primeira pergunta: então, seria isso somente para os discípulos? Não. Não. Leia João no seu capítulo 1, no seu verso 12,
que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora vamos dar a sequência para você entender aonde eu quero chegar. Se encontra agora essa palavra em Mateus, no seu capítulo 16, nos versículos 17 e 18, que diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Olha, já está dando ali. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum dano, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Queridos, Jesus, a todos aqueles que o recebem e que creem nele, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais do que isso, a todos esses que creem e que são filhos de Deus, se seguem esses sinais, eles vão expulsar demônios, eles falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa beber, não lhe dará nenhum dano, e também ele irá pôr as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. E isso é o alerta que o canal quer dar hoje. Que não é exatamente, aqui não está dizendo que não é a pessoa que sapateia. Não é a pessoa que de repente tem uma aparência de santidade. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que são aqueles que creem e que são feitos filhos de Deus. Então tenha cuidado, meu amado, porque os filhos de Cefas, por mais que eles tenham visto tudo que Paulo fizera através do Mestre, através da obra redentora, eles tiveram uma frustração incrível. E com certeza, quem não tem hoje autoridade, ou mais do que isso, não tem identidade de autoridade, queridos, não tente entrar numa guerra como esta. Não tente fazer aquilo no qual você não será identificado. Você não será validado e muito menos terá base para tal. Mas tenha sim uma busca incessante para que no momento em que for necessário, no momento em que for preciso, você possa dizer em nome de Jesus que venha cair por terra todo espírito que não provém do Senhor. E com toda certeza, o Senhor estará contigo. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer a todos vocês. E quero te pedir que você continue nessa caminhada, não desanime, não deixe, não largue a obra, não olhe para trás. Pegue, segure aquilo que o Senhor lhe deu. Continue firme, forte, perseverante e deixa Deus lhe usar com autoridade.